Pronto, tá gravando. Estão me ouvindo? Deixa eu aumentar aqui, ver se tá bom meu áudio. Beleza, então vamos lá. Primeira questão. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz sua emancipação. Já viram isso? Já, com certeza. Já fizemos questões sobre emancipação na primeira rodada da mentoria, tanto de 3 meses quanto de reta final? Já. Agora, cuidado. Consultam, portanto, para tanto o advogado, que lhes aconselha corretamente seguir, corretamente no seguinte sentido. Letra A. José poderá ser emancipado em procedimento judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Letra B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial, e José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. Essa questão, ela é fácil. O problema é que ela derruba muita gente na pegadinha sobre a questão da emancipação. A gente tem a emancipação voluntária, que é a concedida pelos pais. A gente tem a emancipação judicial, que é aquela por meio de sentença do juiz. E a gente tem a emancipação legal, que independe de pai e juiz, que é na situação de casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, beleza? Estabelecimento civil ou comercial, ou relação de emprego, que faça a pessoa ter a ideia de que tem economia própria, entendeu? Então, a gente tem essas possibilidades. Qual é o lance da questão? Onde é que está a pegadinha? Bem aqui, ó. Tutor. Quando é emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais, eu não preciso, concedida pelos pais, eu não preciso de homologação judicial ou algo do tipo. Dada pelos pais, aqui não é pais, ó, é tutores. E quando se trata de tutores, é preciso o quê? Sentença do juiz. Ouvido o tutor, que é essa palavrinha bem oitiva. Gabarito. Letra A. Letra A. José poderá ser emancipado em procedimento judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do curatelado. Beleza? Se fosse pais, bem aqui, aí o gabarito seria letra B, mas não é pais, é tutor. Beleza? E o senhor já explicou sobre isso. Pois é, então tá aqui uma que trouxe a exceção do tutor. Acabou a questão é fácil, cai na UAB, pode repetir de novo, só tem que decorar. Tá aqui, ó. Emancipação voluntária, judicial e legal. É muito, muito simples, mas tem que passar um pouquinho a cabeça, né? Para gravar. Segunda, Maria entregou à sociedade empresária JL um veículo, Vectra, do ano 2000. Você tem que reiniciar o computador para pegar de novo. Olha lá, continua. Um veículo Vectra do ano 2000 de sua propriedade, para ser vendido pelo valor de R$18 mil. Deixa eu só ver de quem saiu aqui. Fechado. Restou acordado que o veículo ficaria exposto na loja pelo prazo máximo de 30 dias. Então, é tipo dizer assim, eu peguei meu veículo, quero vender, levo lá na loja, né? Faz revenda, diz, ó, quero vender esse negócio aí, tenta vender. Aí da venda eu te pago um valorzinho X pela venda. Beleza? Aí o que acontece? O veículo vai ficar exposto na loja. Chegar alguém e comprar. Na medida que esse veículo está na loja, de quem é a responsabilidade se acontecer alguma coisa? Da loja. Então, bora lá. Considerando a hipótese acima e as regras do contrato estimatório, assinar a afirmativa correta.
Letra A. O veículo pode ser objeto de penhora pelos credores da veículo usados, mesmo que não pague integralmente o preço. Ó, deixei meu carro lá para eles tentarem vender. Meu carro pode ser objeto de penhora por conta de dívida deles? Não. Não. Não pode. Então, errado, letra A. Letra B. A sociedade empresária suportará a perda ou deterioração do veículo, não se eximindo da obrigação de pagar o preço ajustado, ainda que a restituição se impossibilite sem culpa. Tá com cara de gabarito. É tipo, se acontecer alguma coisa, mas aí tá com eles, né? Tá sob a responsabilidade deles. Gabarito é letra B ou não é? Lê o restante. Ainda que não pague integralmente, o veículo consignado poderá ser objeto de penhora. Aí ele repetiu a história da penhora. Não pode. Letra D. Maria poderá dispor do veículo enquanto perdurar o contrato, com fundamento na manutenção da reserva do domínio e da posse indireta da coisa. Não, isso aqui não entra no nosso fundamento. Beleza? Sobrou quem? Letra B de bola. A sociedade ela vai suportar a perda ou deterioração do veículo e tudo mais. Desde que dentro desse prazo, né? Exposto pelo prazo máximo de 30 dias. Gabarito letra B. Eu acho que é uma questão que daria para o cara acertar pela lógica. Rapaz, esse aqui é o que está mais dentro da lógica aqui. Eu vou marcar esse. Terceira. Mediante emprego de violência, Mévio esbulhou a posse da Fazenda Feliz. A vítima do esbulho, bora lá, Cassandra, ajuizou a ação de reintegração de posse em face de Mévio, após 1 ano e meio. Acho que vocês já viram alguma coisa sobre isso. O que impediu a concessão de liminar. Passados 2 anos, desde a invasão, Mévio teve que trocar o telhado da casa, a benfeitoria. Aí vem aquela história de benfeitorias úteis, necessárias. Essa daqui é uma, ó, trocar o telhado, é uma benfeitoria de qual tipo? Necessária. Necessária, beleza? Uma benfeitoria necessária. Segura. Passados 5 anos, desde a referida obra, a ação de reintegração de posse transitou em julgado. E, na ocasião, o telhado colocado já se encontrava severamente danificado. Diante de sua derrota, Mévio argumentou que faria jus ao direito de retenção pelas benfeitorias, as benfeitorias necessárias que ele fez, exigindo que Cassandra o reembolsasse. Agora eu pergunto, ele vai ter direito à benfeitoria que ele fez? Não. Por que ele não vai ter? Porque teve esse emprego aí de violência também, né? Não. Ele tem direito, independente da má-fé. Porque estava danificado? O lance é o seguinte, ó. Qual é a lógica da história? Ele não trocou o telhado? Trocou. Mas agora que a ação transitou em julgado, o telhado já tem que ser trocado de novo. Entendeu? Aquele telhado que ele trocou já se desintegrou, vai ser trocado de novo. E quem que vai trocar ele de novo? Quem ganhou a ação aqui, a proprietária real da história. Então, ela não tem que reembolsar coisa nenhuma a ele. Porque no tempo que ele trocou, ele já usufruiu também. E acabou esse telhado. Por isso que ele não vai ter direito. Agora, se não dissesse que se o telhado estivesse intacto ali, suportando mais 10 anos de vida, aí sim. Mas é que ele não vai ter direito por conta disso. A respeito do pleito de Mévio, assinar a afirmativa correta. Aí aqui vem, Mévio é possuidor de boa... Olha como fica muito fácil uma questão dessa aqui ser feita. O cara já sabe que ele está de má fé? O que tu faz? Aqui, má fé também, esse aqui saiu. Deixa eu ver, fazendo o juiz ao direito de retenção por benfeitorias. Ele não faz, ó. Porque ela já se deteriorou no tempo, então não faz sentido. O outro, não fazendo jus ao direito de retenção, mas deve ser indenizado. Nada a ver de ser indenizado. Letra A. Mévio não faz jus ao direito de retenção por benfeitorias, pois possui
posse e má-fé. E as benfeitorias, aí vem aqui, ó, ainda que necessárias, não deve, entenda, não é que ela não, se não tivesse deteriorado, ele teria o direito. As benfeitorias, ainda que necessárias, não devem ser indenizadas. Ele vai explicar o porquê, ó. Porque não mais existiam quando a ação de reintegração transitou em julgado. Essa que é a justificativa. Beleza? Gabarito, portanto, letra A. Tem que tomar cuidado, bem. A malandragem, né? Isso a gente encontra onde? Doutrina, jurisprudência? Não. Letra de lei. Primeiro ele vem aqui, ó. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. É o caso dele. Porém, vem aqui, ó. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção existiam. O telhado existia, não prestava mais, então não tem direito a receber o valor que ele gastou com a reforma. Quarta. Olha o tamanho dessa questão aqui, ó. A questão dessa aqui é só tamanho. Mas vocês vão entender ela, aprender qualquer outra que vier tratando desse mesmo tema aqui. Daniel, morador do condomínio Raio de Luz. Pega Daniel, né, morador do condomínio. Após consultar a convenção do condomínio, constatar a permissão de animais de estimação, realizou um sonho antigo e adquiriu um cachorro. Beleza. Ocorre que o animal, muito travesso, precisou do serviço de um adestrador, pois estava destruindo móveis e sapatos do dono. Assim, contratou o Kleber. Eles vêm trazer aqui um adestrador para tentar envolver ele na história. Adestrador renomado para um pacote de 6 meses de sessões. Fim do treinamento, Daniel, satisfeito com o resultado, resolve levar o cachorro para se exercitar na área de lazer do condomínio. Levou o cachorro. E, encontrando-a vazia, solta a coleira e a guia do cachorro. Beleza, não é porque adestrou o cachorro que o cachorro vai ter que ficar solto à vontade. Não. Minutos depois, a moradora Diana, 80 anos de idade, chega à área de lazer com seu neto Theo. Ao perceber a presença da octogenária, o cachorro pula em suas pernas. Ele lá vai derrubar a velha. Diana perde o equilíbrio, cai e fratura o fêmur. Diana pretende ser indenizada pelos danos materiais e compensada pelos danos estéticos. Arthur, dá licença, tem gente querendo entrar. Aí eu pergunto para vocês, quem que vai ser responsabilizado aqui para indenizar a mulher? O dono do cachorro. O dono do cachorro. Se alguém pensar o contrário, tá meio doido essa ideia. O dono do cachorro. Beleza. Ah, essa ação de indenização, ela tem natureza contratual ou extracontratual? E agora? Extracontratual. Eu falaria extra também. Extracontratual. Qualquer ideia de responsabilização civil que não tenha o judiciário no meio, a gente mete um extracontratual na história e vai ser feliz. Entendeu? Então, a gente tem aqui a responsabilidade civil. É de qual tipo? Subjetiva ou objetiva? Objetiva. Qual? Objetiva. Objetiva? É. Objetivo. Não tem nada de subjetivo aqui, beleza? Então, pega a ideia da responsabilidade civil, analisando o critério objetivo, e pega a ideia do extracontratual. Entendeu? Pensou nisso? Associou essas duas palavrinhas, essas duas ideias bem aí, o gabarito fica fácil. Então, bora lá. Com base no caso narrado, assinala a opção correta. Letra A. A responsabilidade civil, valorada pelo critério subjetivo, nada a ver de subjetivo. Letra B. A responsabilidade civil, valorada pelo critério objetivo. Ó. E extracontratual, havendo a obrigação de indenizar e compensar os danos causados, haja vista a ausência de prova de alguma das causas excludentes do nexo causal, quais sejam força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não tem como levantar essas teses aqui, beleza? A mulher chegou lá, ele soltou o cachorro era dele, derrubou a mulher, ele vai ser responsável pela indenização, pelo critério objetivo e extracontratual.
Gabarito, letra B de bola. Aqui diz que não tem responsabilidade. E aqui ele traz o critério sub. Tchau, acabou a questão, é só tamanho. Simples assim. Beleza? Pega esse negócio de extracontratual. Não tem judiciário no meio, vem a ideia do extracontratual. Já ajuda o cara a pegar o necessário de forma bem mais rápida. Sem perder muito tempo. Ó, bem aqui, ó. Extra, pois não há vínculo jurídico entre eles, entre o causador do dano e a vítima. Essa é a ideia. Não tem nada que os conecte. Quinta. Olha essa questão aqui, ó. É outra questão fácil. Porém, tem que tomar cuidado. Bora lá. A Companhia Gama e o Banco Renda celebram entre si contrato de mútuo, por meio do qual a companhia recebe do banco a quantia de R$ 500. É como se fosse um empréstimo, entendeu? Então, preste atenção. Eu olhei esse negócio de multa aqui, comodato, eles têm a ideia de empréstimo. Só vai mudar o objeto. Então, fica de olho. Gama, Companhia Gama e o Banco Renda. Pegou quanto com o banco? 500 mil. Obrigando-se a restituí-la, acrescido os juros no prazo de 3 anos, contados da entrega do numerário. Beleza? Em garantia, aí eu pego essa ideia bem aqui, ó, ele vai dar uma garantia, o banco não vai te dar dinheiro sem tu não der uma garantia para ele. Então, aqui, ó, em garantia do pagamento, a Companhia Gama constituiu em favor do Banco Renda, por meio de escritura pública, levada ao cartório do registro de imóveis, direito real de hipoteca, sobre o imóvel de sua propriedade. Então, tá aqui, ó. Fica de olho. Emprestei 500 mil para o banco e dei como garantia o imóvel. Se eu não pagar, ele pega o imóvel, é dele. Continua. Companhia Gama, de novo, 2 meses depois, celebrou outro contrato de mútuo. Com quem? Com outro banco. Com outro banco. Pegou R$ 200 mil e fez a mesma coisa. Deu em garantia. Tá bem aqui, ó. Pulo logo para cá, ó. Em garantia do pagamento, a companhia constituiu, em favor do Banco Beta, mesma história. Uma segunda hipoteca, porque tem que ser rápido, senão fica perdendo tempo lendo. Uma segunda hipoteca sobre o mesmo imóvel, gravado pela hipoteca do Banco Renda. Chegado o dia do vencimento do mútuo, celebrado com o Banco Beta, chegou o vencimento do Banco Beta, é o que está na fila, como segundo. Pega essa ideia de fila. Tem o primeiro banco, tem o segundo banco. O segundo banco, a dívida já venceu dele, ó, já venceu. Tá bem aqui, ó, a Companhia Gama não reembolsou. E a quantia devida ao banco, muito embora tivesse bem suficientes para honrar todas as suas dívidas. Então, chegou, o banco que está em segundo lugar, já venceu a dívida dele, e o cara não pagou. Mas ele deu uma garantia, que foi o imóvel. Mas ele não está em segundo lugar na história? Ele vai poder entrar com a hipoteca, com o pedido do imóvel, para ressarcir o prejuízo dele? Sim ou não? Esse que é o lance da questão. Se ele é o segundo da fila, ele pode furar a fila? Nesse caso, é correto afirmar que o Banco Beta tem direito a promover imediatamente a execução da hipoteca? Não. Não, porque já tem o primeiro. Entendeu? Esse que é o lance. Não posso, porque já tem o primeiro lá. Tá entendendo? Letra B. A hipoteca constituída... Eu peguei isso imediatamente, deixar vermelho. A hipoteca constituída pela Companhia Gama em favor do Banco Beta é nula, uma vez que não pode ter o mesmo objeto? Pode sim. A hipoteca constituída pela Gama em favor do banco é nula, de novo, a ideia de nula. Vai sobrar só a letra D. A hipoteca, usando o mesmo imóvel como garantia, não tem problema nenhum. Beleza? Letra D. O Banco Beta, aí vem o Banco Beta, ele não é o segundo, né, na história, não poderá promover a execução judicial da hipoteca que lhe foi conferida antes de vencida a dívida do primeiro, junto ao Banco Renda. Entendeu? Ele não pode, ele tem que esperar a dívida do outro vencer, para ver como é que vai ficar essa história.
Porque assim, ó, se o primeiro chegou o vencimento e não pagou, aí é o primeiro que tem a preferência em executar a hipoteca. Entendeu? E como é que fica o cara que pegou o dinheiro com o banco? Vai ficar por isso mesmo? Não, aí o banco vai procurar outro meio de conseguir esse dinheiro de volta. Entendeu? Não entrar com uma ação de cobrança. A questão só é grande, né? História de banco X, banco Y e por aí vai. Aí o cara se enrola todinho e esquece a questão e pula para outra, achando que a questão é difícil. Não, é só a paciência de ler e entender logo na primeira leitura. Sexta. Flávia vendeu para a Quitéria seu apartamento e incluiu no contrato de compra e venda cláusula pela qual se reserva o direito de recomprá-lo no prazo máximo de 2 anos. Vocês já viram algo desse tipo? Já. É tipo assim, eu quero... Mas ele tem uma lógica. Não, como é que o cara vai vender e vai querer recomprar? Não entendo. Tem lógica Ela nisso? vai ter preferência. Ela vai ter preferência. Não é o lance da preferência. Eu quero saber onde é que está a lógica disso aí. Vou vender, mas vou querer comprar de volta. Isso aí é uma forma que a legislação encontrou de proteger quem está passando por dificuldade financeira. Como assim, Arthur? Vamos supor, eu tenho uma casa aqui, bem de família, avaliada em 100 mil reais. Não, 100 tá barato, né? 200 mil reais. Porém, eu estou com uma dívida ali terrível, eu estou quase pulando da ponte, e eu não consigo revender essa casa com urgência por 200 mil reais. Mas se eu botar ela por 100, vai aparecer comprador. Aí o que eu faço? Contratozinho com o direito de retrovenda, vendo ela por 100, podendo recomprá-la no prazo de 2 anos, ou até 3, é o limite de 3. Aí o cara vai ter que me vender, entendeu? Porque se ela vale 200 mil e eu vendi por 100 mil, aí eu saio no prejuízo, tá entendendo? Então é a forma que a gente tem de conseguir reaver o bem e não ficar nesse prejuízo enorme. E tu consegue vender rápido, pegar o dinheiro que tu precisa, te livrar da tua dívida, seja lá o que for, pagar teus agiotas e seguir a vida feliz. E tentar juntar o dinheiro para recomprá-la. Entendeu? Então, bora lá. Foi o que ela fez aqui. Antes de expirar do prazo, então não expirou o prazo, Flávia pretende exercer seu direito. Porém, Quitéria se recusou. Ela pode se recusar? Ó, Não. tá tudo amarrado, então ela não pode se recusar, não. Bora procurar qual que se encaixa aí. Mas é interessante a questão. Não tinha aparecido nas provas de 2019 para frente nenhuma. Não vi nenhuma com esse assunto. Então, é um assunto que ele pode reaparecer na prova. E se reaparecer e vocês errarem, aí eu não sei, né? Bora lá. Letra A. A cláusula pela qual Flávia se reserva do direito de recomprar o imóvel é ilícita. Errado. Errado. A cláusula pela qual Flávia se reserva o direito de recomprar é válida, mas se torna ineficaz diante... Então não pode fazer um negócio desse se torna ineficaz. A disposição incluída no contrato é uma cláusula de preferência a impor ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa, mas somente quando decidir vendê-la. Aí bagunçou aqui o final. Sobrou letra D. A disposição incluída no contrato é uma cláusula de retrovenda, entendida como o ajuste por meio do qual o vendedor se reserva o direito de resolver o contrato de compra e venda mediante pagamento do preço recebido e das despesas, recuperando a coisa imóvel. Beleza? Aqui, ó, quando você estiver agoniado aí, eu tenho 2 casas. Estou precisando de um dinheiro ali urgente. Posso vender uma, usando esse contrato com a cláusula de retrovenda, né? Pega o dinheiro que está precisando de forma imediata, resolve os problemas e tenta recomprá-la. Mas tem que ser dentro do prazo. Senão tu perde. Aí não vai ter mais essa preferência, não. Legal esse negócio aí da retrovenda. 7ª. Carlos Pacheco e Marco Araújo, advogados recém-formados, constituem a sociedade PIA, advogados. Para fornecer e instalar todo o equipamento de informática, a sociedade contrata José,
que, apesar de não realizar essa atividade de forma habitual e profissional, comprometeu-se. Então, pega essa parte aqui. Comprometeu-se a adimplir a sua obrigação em até o dia 20 de 2 de 2015. É como se fosse aquela empreitada, mediante pagamento do valor de R$50 mil no ato da celebração do contrato. Então, tá aqui, ó. O cara já recebeu seus cinquentinha. O contrato celebrado de natureza paritária, não sendo formado por adesão. A cláusula 8ª do referido contrato assim estava redigida. O total inadimplemento deste contrato por qualquer das partes ensejará o pagamento pelo infrator do valor de R$50 mil. Não havia no contrato qualquer outra cláusula que se referisse ao inadimplemento ou suas consequências. No dia 20 de 2, José Antônio telefona para Carlos e lhe comunica que não vai cumprir o avançado, o combinado, pois celebrou com outro escritório contrato por valor superior a lhe render mais lucros. Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta. E agora? A gente já, nas questões de 2019 para frente, tem questões tratando sobre isso aí. Vamos por aqui, né? As cláusulas penais. Cláusula penal. Aí a gente tem a cláusula penal compensatória e tem cláusula penal moratória. A moratória, ela pega uma ideia de atraso em algo, porém ainda chego a usufruir do objeto final. Aqui, e também temos a cláusula penal compensatória, onde ela traz a ideia de inadimplemento total da obrigação. Beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta. Diante da recusa de José Antônio a cumprir o contrato, a sociedade poderá persistir na exigência do cumprimento, posso persistir, ou satisfazer-se com a pena convencional. Ou seja, os 50 mil ele vai ter que pagar. É isso? Tá aparecendo seu gabarito. Porque o lance, ele descumpriu lá, descumpriu. E se descumpriu, a cláusula vai dizer, vai pagar 50 mil. Então, a gente vai depreender que o outro contrato dele é tão superior que, independente dele pagar esses 50 mil, ele ainda sai no lucro. Que é justamente assim que umas questões mais recentes trabalham. Eles mostram os valores. O gabarito só pode se letrar. Bora ver o restante. A sociedade pode pleitear o pagamento de indenização superior ao montante fixado. Não. A sociedade pode exigir o cumprimento da cláusula 8ª, classificada como cláusula penal moratória. Não é moratória? Eu ia marcar essa daí. A moratória, ela dá a ideia de que tu cumpriu, porém com atraso. Essa que é a ideia da moratória. Entendi. Letra D. Para exigir o pagamento do valor fixado, a sociedade deverá provar o prejuízo. Não precisa provar prejuízo. É letra A. Ou ele persiste, né? Compra esse negócio e tal, etc. Ou se satisfaz com o acordo deles lá. Gabarito, letra A. Beleza? Isso aqui já caiu de novo, provas recentes, já caiu esse assunto. Oitava. João Henrique residia com sua companheira Natália em imóvel alugado a ele por Frederico, pelo prazo certo de 30 meses, tendo como fiador Valdemar, pai de João Henrique. A união do casal, porém, chegou ao fim, de forma que João Henrique deixou lá, quando faltavam 6 meses para fim do prazo de locação. O locador e o fiador, o pai dele, foram comunicados a respeito da saída de João Henrique do imóvel. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Pensa um pouquinho. Contrato, né, para morar lá ele e a mulher, aí do nada ele se fica revoltado da vida, vai-se embora, mas a mulher continuou lá. Será que ela tem responsabilidade
pelo pagamento desses próximos 6 meses, ou eu jogo para o fiador. Joga pro fiador. Na realidade, ela que está morando lá ainda, será que eu vou logo jogar para ele? Então, bora ver o que a gente pode fazer nas alternativas. Ver se tem alguma dicasinha aí. Porque se ficou alguém morando lá, o contrato prossegue, entendeu? Já o fiador, ele pode ver alguma possibilidade aí de se exonerar, mas cumprindo determinados prazos. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Letra A. Como locatário era João Henrique, sua saída implica na extinção? Não. Letra B. Como João Henrique era o locatário, sua saída permite que Natália continue residindo no imóvel, apenas até o término do prazo contratual, momento em que o contrato se extingue, sem a possibilidade de renovação, salvo nova convenção entre Natália e Frederico. Essa aqui ela ficou muito pesada. Trouxe muita dificuldade até numa renovação contratual. Beleza? Não tem problema nenhum. Pode haver renovação do contrato, sim, sem esse tanto de frescura aí. Deixa eu ver aqui. Sem possibilidade de renovação, tá aqui. Letra C. Com a saída do locatário do imóvel, a locação prossegue automaticamente, tendo Natália como locatário. Porém, a fiança prestada por Valdemar caduca. Quer dizer, perdeu o sentido porque para quem ele era fiador não está mais no imóvel. Não. É letra D. Só sobrou letra D. Com a saída do locatário, a locação prossegue com Natália, permitindo a Valdemar, o fiador, exonerar-se da fiança em até 30 dias da data em que for cientificado da saída do seu filho. Ainda assim, a exoneração só produzirá efeito 120 dias depois de notificado o locador. Gabarito, letra D. Beleza? Questão trazendo lei especial, né, específica sobre o assunto. Esse contrato de locação e tudo mais. Gabarito, letra D. Mas pega a questão, já dá de pegar bastante informação, porque se cair um negócio desse de novo, o cara já não fica tão perdido, né? Vamos ver aqui umas questões de 2016, ver se vai repetir algum assunto ou se vai aparecer algum assunto novo. Peraí. O pessoal aqui esperando, né? Safira, aceitei. Bora lá. Opa, sumiu aí. Reapareceu. Os pais de Raimundo já haviam falecido. Os pais. E como ele não tinha filhos, seu sobrinho Otávio era seu único parente vivo. Seu melhor amigo era Alfredo. O que vocês têm que aprender? Coisa rapidinha. Herdeiros necessários. Ele tem herdeiros necessários? Sim ou não? Não. Não. Não tem. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso fazer o que com minha herança? O que quiser. O que eu quiser. Então, bora lá. Em um determinado dia, Raimundo resolveu fazer sozinho uma trilha perigosa pela floresta dos urucuns e, ao se perder na mata, acidentou-se gravemente. Após perceber que podia morrer, redigiu em um papel, datado e assinado por ele, declarando a circunstância excepcional em que se encontrava e que gostaria de deixar toda a sua fortuna para Alfredo. Quem é Alfredo? O amigo. O amigo. Em razão do acidente, Raimundo veio a falecer, sendo encontrado pelas equipes de resgate 4 dias depois do óbito. Ao seu lado estava o papel com sua última declaração escrita em vida, que foi recolhido pela equipe de resgate e entregue à polícia. Ao saber do ocorrido, Otávio consulta sua advogada para saber se a declaração escrita tinha validade. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Vai ter validade
ou não? Vai. Vai. Vai ter validade, sim. Então, qual é o gabarito? Só ler que dá de achar. Letra C. Cuidado com essas questões. Ó. Não tem filho, não tem cônjuge, marido, mulher, não tem pais, não tenho herdeiros necessários. Aí eu posso fazer o que eu quiser com a minha herança, beleza? Porém, em uma situação onde não tem testamento nem nada, e não tem filho nem pais, mas eu tenho sobrinho, tenho tio, aí tem que tomar cuidado, porque eles podem entrar na história bem para ficar com essa herança, caso não tenha testamento nem nada. Inclusive, apareceu uma aqui. Então, gabarito a letra C. O testamento deixado por Raimundo poderá ser confirmado a critério do juiz, uma vez que a lei admite o testamento particular sem a presença de testemunhas, quando o testador estiver em circunstâncias excepcionais. É o gabarito letra C mesmo. Tranquilo? Estranho é que o cara tava no meio do mato, não tinha nada no meio do mato, mas tinha uma caneta e uma caneta e uma folha. Talvez ele era daqueles caras que anda com aqueles caderninhos com uma caneta no bolso e qualquer coisa que vê na cabeça ele está anotando. Vamos supor que seja um sujeito desse tipo. Beleza? Ó, depois, ó, estudo PDF, tá aqui tudinho. Ó. A história dos herdeiros necessários, aqui a questão dos testamentos. Ó. São testamentos ordinários, o público, o cerrado particular, testamentos especiais, o marítimo, aeronáutico, militar, beleza? A sequência aqui dos herdeiros legítimos, herdeiros necessários, descendente cônjuge, o companheiro também entra, herdeiro facultativo, colaterais, ó, irmão, segundo grau, tio, sobrinho, terceiro, quarto grau, tio-avô, e por aí vai. 10ª. Juliana foi avisada que seu filho Marcos sofreu um terrível acidente de carro em uma cidade com poucos recursos no interior do Ceará e que ele está correndo risco de morte, risco de vida. Isso aqui, questões que aparecem na OAB direto, envolvendo o quê? Os vícios do negócio jurídico. Não é isso? Dolo, coação, erro, lesão. É isso bem que a questão vai tratar. Porém, o cara tem que estar esperto para saber diferenciar um e outro. Eu até já comentei. Tem dois aí que é os que o pessoal se lasca mais na hora de identificar. Na verdade, não é dois, não. Acho que é três. Estado de perigo, lesão e dolo. É isso mesmo. Estado de perigo, lesão e dolo. O lance é o seguinte. Lesão, tanto na lesão quanto no estado de perigo, a gente vai ter a ideia de que alguém vai aproveitar a situação para ganhar um dinheiro extra, acima da dificuldade alheia. Como é que eu faço para diferenciar esses dois aqui? Na verdade, estado de perigo, lesão, dolo também, e tem essa ideia de que o cara vai se aproveitar da gente. O lance é o seguinte, no estado de perigo, a gente vai associar a ideia da situação de quê? De morte, risco de vida, ou é na lesão que eu analiso isso? No estado de perigo, eu vou pegar essa ideia de risco de vida de alguém, etc. E alguém vai se aproveitar disso e vai cobrar algo acima do valor normal, beleza? Então, vamos ver o que se encaixa aqui, se vai ser estado de perigo ou se vai ser lesão. Vamos terminar de ler. Risco de morte devido a um grave traumatismo craniano. Diante dessa notícia, Juliana celebra um contrato de prestação de serviços em valores exorbitantes, muito superiores aos praticados habitualmente, para que a única equipe de médicos assuma o tratamento de seu filho. Ó. Então, envolve o dinheiro e envolve o risco de morte. Na lesão também envolve o lado do dinheiro. Agora eu pergunto, é estado de perigo
ou lesão, ou dolo. Ele vai brincar aqui com os três. Deixa eu ver se ele tem com os três. Tendo em vista a hipótese apresentada, assinar a alternativa correta. Ver se alguém consegue achar aí sem se confundir. Não se confunde, isso aí. Eu iria na A. Quem mais? Eu também ia na A. Mas é bem Bacalhau. difícil. Santo Deus. Letra A. Ah, na letra A tem ali um... É mesmo, a letra A tá aparecendo mesmo. O negócio jurídico pode ser anulado por risco de estado de perigo, no prazo prescricional de 4 anos. Ah, essa aqui realmente vai fazer muita gente errar. Ó. Ia fazer muita gente errar. Por quê? Sacanagem. Porque não é de 4 anos, né? Não, é 4. É aqui, ó. Ah, é 4? É 4 anos. O erro tá aqui, ó. Não é prescrição, é decadência. É decadência, no caso. É muita gente errar mesmo, é decadência. Mas é estado de perigo. Estado de perigo. O estado de perigo ele vai estar associado ao risco de vida de alguém. Bota isso na cabeça, estado de perigo, risco de morte, risco de vida. E alguém vai cobrar um valor exorbitante para fazer alguma coisa. Aí vem a letra B, o negócio jurídico é nulo por vício, dolo, não é dolo. No dolo o cara te engana. O besta da história, o cara te engana. Na lesão, envolve a mesma ideia que do estado de perigo. A diferença é que não tem morte de ninguém. É tipo uma situação assim, diante de uma forte chuva, a cidade ficou alagada, etc., e alguns moradores ficaram isolados e precisam ser transportados para um local mais alto, onde não tem a enchente não chegou. Aí um cara esperto, que tem uma canoa, um barco, vai lá, se oferece para fazer a travessia, mas cobra um valor exorbitante. Lesão. É um exemplo de lesão. Beleza? Aí vem aqui letra C. O contrato de prestação de serviços médicos é anulado por vício resultante de estado de perigo, aqui, ó, no prazo decadencial de 4 anos. Contados da data da celebração do contrato. Aqui ele botou lesão. Justamente o exemplo que eu dei. Letra C. Cuidado. Isso aqui já apareceu várias vezes, esse assunto. E a gente realmente, se não criar uma forma de associar os nomes a alguma ideia, para poder lembrar, pode criar uma dúvida terrível na hora da prova. Entendeu? Não vai errar mais, não. E cuidado com esse lance aqui, é decadencial. Decadencial de 4 anos. O próprio Código Civil fala. Decadencial 4 anos. E é até um prazo estranho, né? 4 anos. Mas tá bem aqui, ó. Ó, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico contado no de dolo. Eu pulei, né? Só botei aqui para vocês saberem qual é. No erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico. Beleza? Pega a data do fato e analisa a prescrição. Pode aparecer? Pode. Isso aqui tem várias questões da OAB sobre esse assunto. Joaquim celebrou por instrumento particular contrato de mútuo. A gente já viu isso aqui hoje? Mútuo. Já aonde? Na questão que envolveu o banco. Pelo qual ele emprestou 50 mil a serem pagos em 30 dias. Não, a serem pagos 30 dias depois. Recebi, tenho 30 dias para começar a pagar. No dia do vencimento, Ronaldo não adimpliu a prestação. Começou, né? Aí, se fosse eu, uma semana antes de vencer, eu já estou mandando lá, bora se quitar. O tempo passou. Joaquim se manteve inerte. E a dívida prescreveu. Ó, essa questão, ela parece tão fácil que tu fica com medo. Porque ele fala bem aqui, ó. O cara tá me devendo, não tá? Fiz um empréstimo para ele. Eu não tenho um prazo X para eu cobrar, entrar com uma ação de cobrança? Via de regra, essa ação de cobrança geral, ela tem um prazo de quantos anos? 5 anos.
Agora segura o que ele fala bem. Inconformado, Joaquim pretende ajuizar a ação de enriquecimento sem causa contra Ronaldo. Ele não resolveu entrar com uma ação de cobrança. Beleza? Normal. E bem que ele dá a dica aqui, ó. Ele dá a dica. O tempo passou e a dívida prescreveu. Ou seja, aquela possibilidade de ação de cobrança está prescrita. Se essa aqui está prescrita, essa aqui muito mais ainda. Por quê? Porque o prazo dessa daqui é menor. É só 3 anos. Resumindo, perdeu. Sobre os fatos narrados, assinando a afirmativa correta. A primeira prescrição foi de 5, essa mesmo já fulminou qualquer direito dele. Já que essa ação específica aqui de enriquecimento sem causa, ela tem um prazo de 3 anos para tu entrar com ela. Beleza? O que ele poderia ter feito? Entrava com essa de enriquecimento sem causa, antes de completar 3 anos, e se não desse certo, antes de fechar 5 anos, ele entraria com a outra, a de cobrança. Qual é o gabarito? Letra C? Letra C. Não cabe o ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, pois há título jurídico a justificar o enriquecimento de Ronaldo. É o gabarito. Letra C. Letra A, ação, enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa é um enriquecimento do nada, que tu não sabe nem dizer de onde que veio o dinheiro. E aqui a gente sabe dizer, ó, foi do empréstimo que ele fez. Então, nada de enriquecimento sem causa. E ele perdeu todos os prazos. Ele já deu a dica bem aqui, ó. Dívida prescreveu, 5 anos. E essa ação bem aqui, o prazo é menor ainda. Eu não tenho que esperar um vencer para depois entrar. Vamos supor, tem gente que poderia achar o seguinte, não, primeiro eu espero prescrever a de enriquecimento sem causa, que é 3 anos. Aí depois desses 3 anos eu começo a contar os 5 anos para prescrever a dívida de cobrança. Não. Elas, cada uma andando dentro do seu tempo. Não tem essa de esperar uma e outra, não. Isso o gabarito é letra C de casa. Só lhe cabe o juiz esperneante, né? Ninguém mandou dormir no ponto. Bora aqui atrás de outra. Questão número 12. Paulo, João e Pedro, mutuários, já vimos hoje isso aqui já, de novo, negócio de emprestar dinheiro. Esse negócio de emprestar dinheiro é complicado, só empresta para quem já lhe emprestou e já pagou direitinho, senão não empresta. É muito difícil, é muito chato esse negócio de ninguém ficar com inadimplência pro teu lado. Ou então pega uma coisa garantia, né? Deixa eu ver aqui, contrair empréstimo com Fernando, tornando-se assim devedores solidários, no valor de 6 mil. A gente já fez uma questão dessa aqui, de provas recentes, um pouco mais comprida, mas já fizemos. O que eu tenho que aprender? Se eu sou devedor solidário, se são, inclusive a questão mais recente, ela tem 9 pessoas, 9. Ela trata a mesma história aqui, só que aqui está mais curta, aqui é só 4 linhas. Lá era 12. Só para a gente perder tempo. Se a questão falou que é devedor solidário, pode ser 9 pessoas, 10, 20, que pegaram esse empréstimo. O credor, ele pode entrar com a ação somente contra um, cobrando a dívida toda, não tem problema nenhum, por conta dessa ideia de solidariedade. Uma vez que ele entra cobrando só de um, aí o que ele pode fazer depois? Cobrar a diferença dos outros. Entendeu? Só que dentro dessa história existe possibilidade de exoneração, existe a possibilidade da remissão, que é o perdão, e existe a possibilidade da insolvência. Quando o cara diz assim, que eu vou tirar, só tem 10, né? Eu vou tirar Marcos da solidariedade. Que eu considero ele, vou tirar ele da solidariedade. Ou seja, eu estou dizendo que ele não vai pagar? Não. Eu estou dizendo que eu não vou poder cobrar o total dele. Entendeu? Aí um tirei da solidariedade. Tirei da exoneração. Eu exonerei da solidariedade. Um faliu, não tem dinheiro de canto nenhum. O que acontece com esse que faliu? Segue isso aqui, não tem como cobrar nada dele. A parte dele é distribuída
para os outros. Beleza? É o que a questão trata. Então, bora lá. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. Exonerou. Ele ainda vai ter que pagar a partezinha dele. João, por sua vez, tornou-se insolvente. Então, João não tem como pagar. A parte dele eu divido com os outros. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente. Por que que ele pagou? Por conta da ideia da solidariedade. Pedro pagou integralmente. Então, a gente pega bem aqui, ó. Né? 6 mil? 6 mil dividido por 3. 2 mil para cada. Mais um se tornou insolvente. O que que eu faço com 2 mil dele? Vai 2 mil para um, 2 mil para o outro. Ou seja, os dois que sobraram vão ter que pagar 3 mil cada um. Mas como Pedro pagou 6 mil completo, ele pode cobrar os outros 3 mil de quem? Do Paulo, bem aqui, ó, do que foi exonerado da solidariedade. Beleza? Então, bora atrás de alguma coisa que fala sobre isso. Considerando, só tem que tomar cuidado com os nomes, né? Uns nomes assim parecem tudo parecidos. Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois Fernando o exonerou da solidariedade. Certo? Exonerar da solidariedade não significa dizer que tu não vai pagar mais nada. Tem gente que confunde. O que te liberta é a remissão. E remissão com 2 S. Esse traz a ideia de perdão. Então, letra B, ou letra A está errada. Beleza? Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro só pode cobrar de Paulo, tá aqui Paulo, é o que foi exonerado, só pode cobrar dele o valor de 3 mil. Ele não pode cobrar o valor integral porque ele foi exonerado da solidariedade. É o gabarito? É. Sobre o restante, ao pagar integralmente a dívida, Pedro se subroga nos direitos de Fernando, permitindo-se que cobre a integralidade da dívida dos demais devedores. Quando ele coloca demais, ele incluiu até o insolvente. Letra D. Pedro deveria ter pago a Fernando, Pedro, apenas 2 mil, pois a exoneração da solidariedade em relação a Paulo importa necessariamente a exoneração da solidariedade em relação a todos os co-devedores. Não. Ele está querendo dizer que ele não tinha que pagar o 1.000 que sobrou aqui do João, que ficou insolvente. Não. Paga. Beleza? Gabarita letra B de bola. Só tem que tomar cuidado aí. Não é difícil, mas só tem que tomar cuidado. Na hora de fazer toda essa divisão aí, eles colocam mais de 3 pessoas. A questão mais recente da OAB, que trata desse tema, eles colocaram foi 9 pessoas. E a dívida era de 900 mil reais. 900 mil reais. Não, 3 pessoas, 3 mil e etc. Bonito é se colocarem um número quebrado. Aí o cara vai fazer continha exata lá e tu já viu, né? 13. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia, bora lá, isso aqui pode cair, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime de comunhão parcial de bens. Regime de comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis, ó. Antes de casar, ele já tinha 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, se separam. Qual é a regra nessa comunhão parcial de bens? O que a gente for adquirindo a partir desse casamento é que a gente vai rachar no meio. Não é isso? Esses 2 imóveis aqui vão entrar na divisão, vão entrar na separação, os 2 imóveis que ele tinha antes? Não. Vão entrar? Não. Não. Mas os aluguéis vão entrar? Vai. Os aluguéis é o que a gente chama de frutos. Os aluguéis são os frutos. Então, entra. Deixa eu ver o que mais. E a loteria que o cara ganhou? Entra também? Vai, não vai? Acho que vai.
Entra também. Loteria também entra. Deixa eu ver o que mais. É, só isso. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito ao prêmio, né? Partilha do prêmio da loteria, bem como os valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. Parece que ela teve sorte. Com base na hipótese, assinale. Ela não tem direito à partilha do prêmio. Errado. Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis, mas não tem direito à partilha do prêmio. Errado. Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados na conta de Sérgio, oriundos dos aluguéis. Errado. Só sobrou um. Se não for letra D, vai surgir uma letra E aqui já já. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta de Sérgio, oriundo dos aluguéis, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. E os aluguéis, a gente chama de quê? Frutos. São os Essa aí frutos. você já falou também. Beleza? Já caiu, já caiu. A gente tem questões mais recentes, esse mesmo assunto, do aluguel. Só que lá envolvia dois momentos de aluguel. Envolvia um momento anterior ao casamento e um posterior. Aí a diferença era isso. Aí tinha que ver a partir de quando. 14. Maria, trabalhadora autônoma, foi atropelada por um ônibus que atravessava movimentada a rua da cidade, sofrendo traumatismo craniano. No caminho do hospital, Maria veio a falecer, deixando o marido, João, e o filho, Daniel, menor impúber, que dela dependiam economicamente. Sobre o caso, assinando a afirmativa correta. Então, bora lá. Cuidado com essa questão. Isso aqui é uma questão de direito civil, não é uma questão de direito administrativo. E outra, para tirar o direito administrativo da história, é só perceber aqui que ele não falou nada envolvendo concessionária de serviço público ou algo do tipo. Aqui é um ônibus de uma empresa privada. Ó. Tranquilo? Então, bora lá. Vocês lembram de uma questão do médico que a gente fez recente, na primeira semana da mentoria? De um erro médico? Que o médico teve que arcar com indenização, com diaba 4, ainda teve que ficar pagando mensalmente o valor que o cara recebia para custear toda a família dele? Lembro sim. Então, bora lá. Isso aqui vai ajudar vocês a achar a resposta. Então, alguém morreu e alguém tinha dependentes. Sobre o caso assinado, João não poderá cobrar compensação por danos em nome próprio, porque o dono direto e imediato, não. Aqui a gente já descarta de cara. O não poderá e o exclusivamente. Ainda que reste comprovado que Maria atravessou a rua fora da faixa e com o sinal de pedestre fechado, tal fato em nada influenciará a responsabilidade da aviação. Certo ou errado? Errado. Errado, porque tem as possibilidades onde a gente pode tentar afastar, né? Trazendo a ideia de culpa exclusiva da vítima e tudo mais. Então, a gente pega aqui, embora que para a letra C. João poderá cobrar pensão alimentícia apenas em nome de Daniel, por se tratar de pessoa incapaz. O mais certo é cobrar de quem? Da empresa, né? Não é isso? Lê a letra D, vê essa é a resposta. Daniel poderá cobrar pensão alimentícia da aviação X, ainda que não reste comprovado que Maria exercia atividade laborativa, se ele preencheu o critério da necessidade. Beleza? Mesmo que ele não consiga comprar, né, por meio de carteira de trabalho, algo do tipo, mas se mostrar o critério necessidade, vai haver, sim, essa possibilidade. Igual a questão do médico. Tranquilo? Gabarito, letra D. Os assuntos, só se repetindo, né? Questão número 15. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Marcos vendeu para Francisco, por instrumento particular, um quadro que pintara anos antes, pelo valor de 20.
3.000. No momento da celebração do contrato, Francisco entregou a Marcos, a título de arrais penitenciais, R$ 500. Eu já sabia para que é esse negócio de arrais penitenciais. No contrato constou que Marcos entregaria a obra na casa do comprador, 30 dias depois da celebração da avença. Todavia, 10 dias antes da data ajustada para a entrega, Francisco telefonou para Marcos e comunicou que desistira do negócio. O lance dessas arrais é justamente isso aí, ó. A gente coloca essas arrais justamente para deixar em aberto a possibilidade de que eu possa me arrepender do contrato. Porém, eu perco esse dinheiro, né? Alguém vai perder o quê? Esses 500 conto aí. Então, bora ver aqui. Sobre os fatos narrados, assinala a afirmativa correta. Deixa eu ver aqui, né? Marco indo para Francisco, aí Francisco entregou R$ 500. Aí Marcos, quem foi que desistiu? 10 dias, né? Francisco. Francisco tinha entregado o dinheiro, desistiu. Não quero mais não. Ele perde esse dinheiro, né? Ele perde. Ele entregou, prometendo, né? Ia fechar o negócio. Ia dar os 3.000 para ele. Mas o lance da arrasa é que faz com que tu possa desistir do negócio. Desistiu, tu só perde o valor que tu deu em garantia e pronto, só isso. Então, bora lá. Letra A. Francisco exerceu seu direito potestativo de desfazer a avença, certo? E por isso perderá. Em favor de Francisco, o sinal pago quando da celebração do contrato. Beleza? Gabarito é letra A. É isso aí mesmo. Esse sinal é a mesma coisa de arrais. É só para... Eles usam outros nomes, só para o cara ficar confuso da cabeça. Entendeu? A gente tem as arrais confirmatórias, a gente tem as arrais penitenciais. Essa daí foi a penitencial. Ele já deixou claro, né? Penitencial. Não O terceiro cumpriu... não vai ter perdas e danos, não, né? Não. Ah. Tem outras que eles trazem mais detalhes. Essa aqui ela trouxe pouca informação na resposta. Ela trouxe pouca informação na resposta, mas tem umas que traz mais detalhes. Então, gabaritinho, letra A. Tem questões recentes sobre esse assunto? Tem. Provas de 2017. Deixa eu ver se isso aqui a gente já fez, se é parecida. Parecida. André, motorista da transportadora Via Rápida. É concessionário de serviço público? Não. Quando é concessionária, está falando. Aqui não é direito administrativo, aqui é direito civil. Então, já pega aqui. André, motorista, certo dia, enquanto dirigia um ônibus da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega que dirigia outro coletivo ao seu lado e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, Olivia, uma passageira, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o fêmur direito. Além do abalo moral, a passageira teve despesas médicas e permaneceu por semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olivia decidiu, então, ajuizar a ação indenizatória pelos danos morais e materiais sofridos. Em referência ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. Lembrando que aqui é uma empresa privada. Ela pode entrar com ação contra quem? Transportadora. Qual o gabarito, então? Nem empresa privada? Vocês lembram de uma questão, não sei se tem gente aqui que vai lembrar, de uma questão que eu acho que ela está aqui hoje, de uma loja no shopping, e uma cliente é maltratada lá pela funcionária.
e parece que o patrão responde, uma coisa assim. Alguém lembra dessa questão? Ah, lembrei. Então, bora lá. Eu acho que eu coloquei ela aqui hoje. Bora lá. Olivia deve primeiramente ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar a André se não obtiver reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é subsidiária. Se eu estou falando aqui de empresa privada, o motorista e a empresa, os dois têm a ideia de responsabilidade solidária. Entendeu? Solidária. Letra B. Olivia pode ajuizar a ação em face da transportadora e de André, simultânea ou alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis. Beleza? Cuidado. Isso aqui é uma questão de direito civil. Se eu tivesse colocado bem que André é motorista de uma concessionária de serviço público, uma concessionária de transporte público, a resposta seria a letra C. Olivia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, mas esta terá direito de regresso em face de André, se for condenado a dever indenizar. Mas eu estou falando aqui de concessionária de serviço público? Eu estou falando aqui de alguma coisa que envolve administração pública? Não. Que é uma relação civil aqui, envolvendo direito civil. Beleza? Gabarito, letra... Na verdade, envolvendo o direito do consumidor. Já que ela estava dentro do ônibus, então, com certeza, ela estava pagando pelo serviço. Gabarito, portanto, letra B de bola. Beleza? Então, são também responsáveis pela reparação civil o empregador por seus empregados. Aí tem um parágrafo que ele fala bem aqui, ó. São solidariamente responsáveis com os autores, os coatores e as pessoas designadas do artigo 932. E quem é as pessoas do 932? Empregador. Pronto. Atenção, esse negócio aqui é só para chamar atenção em relação à responsabilidade. Porque tem gente que confunde com o direito administrativo. Ó. Eu já ia confundir, ia marcar C. Não, pois é, porque tem gente que lembra do direito administrativo. 17. Jorge vende para Marília um terreno não edificado de sua propriedade, enfatizando a existência de uma vista eterna para a praia. Ó, vista eterna para a praia já é um gatilho de erro. O eterno dá a ideia de absoluto. Então, cara, aqui já tem besteira aqui nessa questão. Porque se encontra muito próximo do imóvel, mesmo sem qualquer documento comprovando o fato. Ó, aqui, ó. Ó. Não tem documento comprovando essa história. É algo de boca. Marília adquiriu o bem, mais de 10 anos após a compra, é surpreendida com a construção de um edifício de 20 andares, exatamente entre o seu terreno e o mar, impossibilitando totalmente a vista que Jorge havia prometido ser eterna. Diante do exposto e considerando que a construção do edifício ocorreu em um terreno de terceiro, assinale a afirmativa correta. Acho que vocês já ouviram falar nesse negócio aí de uso capião de vista, não já? Ou algo do Já, tipo. na faculdade. Não A lembro, gente não. tem que prestar atenção bem. Não tem documento comprovando nada. Se a servidão, eu falei uso capião de vista, né? Servidão. A gente tem a servidão aparente, tem a servidão não aparente, a gente tem a questão dos prazos, que a gente tem que ficar de olho. O prazo dela muda por conta de que não tem um documento. Aí o prazo dela, que poderia ser 10, vai para 20, entendeu? Se o possuidor não tiver um título, que é o caso dela bem, o prazo dessa uso capião de vista será de 20 anos. Se ela tivesse, seria 10 anos. Por isso que ele colocou 10 aqui, ó. Cadê o 10? 10. Também quer. Mas não tem o documento, então passa para 20. Letra A. Uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, Maria pode pleitear o reconhecimento da uso capião da servidão, uso capião da servidão de vista. Não poderá, por quê? Porque ela não tem o título, o documento. Se tivesse, aí sim,
Como não tem, passa para 20 anos. Mesmo sem registro, Maria pode ser considerada titular de uma servidão de vista por destinação São Jorge. Letra C de casa. Mesmo sendo uma servidão aparente, as circunstâncias do caso não permitem ao uso cartão de vista. Deixa eu ver se letra D. Sem que tenha sido formalmente constituída, não é possível reconhecer a servidão de vista em favor de Marília. Errado por quê? Porque mesmo sem o documento, ela poderia, mas desde que passasse o quê? 20 anos. O prazo 20 é anos. bem maior. Beleza? Aí a questão me confunde. Ó. Eu falo uma coisa, é ela que está falando. Por isso que eu estou mudando aqui. Ó. Aí uma hora eu falo uso capião de vista. Ó, uso capião da servidão de vista. Aí a própria questão fala uso capião de vista. Aí depois ela fala servidão de vista. Resumindo, é a mesma coisa. Aí o cara ainda se confunde, querendo falar o certo, sendo que tem duas possibilidades. Gabarito, letra C. Cuidado com a questão, né? Com certeza muita gente errou com isso aí. Por conta dessa malandragem aqui, 12, 20 anos. A falta do título e tal. 18. À vista de todos, ou seja, está todo mundo vendo o que eu estou fazendo, e seu emprego de qualquer tipo de violência, o pequeno agricultor joventino adentra terreno vazio, constrói ali sua moradia e uma pequena horta para seu sustento, mesmo sabendo que o terreno era de propriedade de terceiros. Sem ser incomodado, exerce a posse mansa e pacífica por 2 anos, quando é expulso por um grupo armado comandado por Clodoaldo, proprietário do terreno, que só tomou conhecimento da presença de Joventino no imóvel no dia anterior à retomada. Diante do exposto, assinala a afirmativa correta. Essa questão era legal. Ela é interessante. Ela te faz pensar em um monte de possibilidades aqui. Bora lá. O Joventino. Primeiro que chegou o proprietário real da história, né? Com um grupo armado, só não pode sair daí, que esse terreno aqui é meu. O Joventino não vai poder fazer nadinha. Nesse caso bem. Não, Arthur, ele é possuidor de má fé, né? Não, não é assim não. Joventino é considerado esbulhador? É. Mesmo sem o emprego da violência. Ele é possuidor de má fé? É. Beleza? Aí vem a história de que ele exerceu a posse mansa e pacífica e tudo mais. A questão envolve um pouco da ideia de clandestinidade. Ele é clandestino na história? Não. Não é. Não é posse clandestina de A questão já deixou claro que foi feito à vista de todos. Então, não há que se falar em posse clandestina. Joventino, ele vai brigar na justiça aí, ó, pelo direito dele. Entendeu? Beleza? Ele estava lá de boa, aí o cara chega, ele foi expulso à força por um grupo armado. Essa modalidade aqui de expulsão, ela dá a ideia do esbulho também. Ele poderia ser utilizado de esforço imediato, mas não temos informação sobre isso. Então, o Joventino ele vai poder entrar com alguma ação. Diante do exposto, assinando a afirmativa correta. Como não houve emprego de violência, Joventino não pode ser considerado esbulhador. Ele é. Clodoaldo tem o direito de retomar a posse do bem mediante o uso da força, com base no desforço imediato. Ele inverteu a história. Quem poderia usar o desforço imediato agora era Joventino. Esse que agiu imediatamente após a ciência da ocorrida? Não, o cara passou 2 anos lá. Letra C. Tendo em vista a ocorrência do esbulho, Joventino deve ajuizar uma ação possessória contra Clodoaldo, no intuito de recuperar a posse. É isso. Parece assim estranho, né? Mas é isso aí. A posse ela é como se ela se tornasse de boa fé, já que o possuidor ignorou o vício e etc. Ele vai poder.
entrar com uma ação, sem problema nenhum. Tranquilo? Gabarito, letra C de casa. Aqui é uma questãozinha boa também, boa para criar Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. No caso, aí não se fala em uso capião. Não, aqui não. Aqui não tem como se falar em uso capião ainda não. Não Porque tem nem 5 anos, lógica. né? Não tem nem lógica. Ó, uso capião, existe vários prazos. Entendeu? Uhum. Existe vários prazos. A mais... Começa com 5. Não, 10, né? não. Oxente. Tem uma uso capião. 2 anos. O uso capião mais 2 anos. rápida que tem é uma de 2 anos. Ah, Uso capião por abandono de lar. 2 anos. Tem. Tem de 2 anos, tem de 5 anos, tem de 10 anos, tem de 15 anos. Eu acho que eu coloquei aqui, não nessa questão, mas eu coloquei. Não coloquei aqui, não. Eu coloquei uma outra questão que envolve uso capião. Aqui não é uso capião, essa questão não envolve uso capião. 19. Arlindo e Berta firmam pacto antinupcial. Preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelece o regime de separação absoluta de bens. Ó, o regime vai ser separação absoluta. Então, ó, a gente vai casar dia X, embora aqui fazer nosso pacto antinupcial e tudo mais. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração do casamento não ocorreu. Teve casamento? Não. Não. Você já está aquele negócio de... o negócio é válido, porém é ineficaz. É ineficaz, porém é válido. Você já viram algo sobre isso? A questão envolve isso. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passa a conviver maritalmente, como marido e mulher. Após 5 anos de união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antinupcial, é o besta, né? Com o objetivo de não dividir os bens. Eu vou poder aplicar esse pacto antinupcial? Não. Por quê? Porque não houve casamento. Não houve o casamento. Ele é válido? É. Mas ele não tem eficácia nenhuma. Qual o gabarito? Letra A. Letra A. Ele é válido? É. Mas ele ficou pendente. É como se tivesse uma condição aí. Ficou a ideia da condição suspensiva. Não ocorreu, então não tem eficácia. Gabarito. Letra A. Pronto. professor, parece que tem alguém pedindo para entrar aí. Bora aqui para questão 20. Brito, bicho, para que eu faço aqui, né? Todos Santos Brito. Deixa eu ir, né? Contratou os serviços da corretora Geru para mediar a venda de um imóvel em instância. Até aqui, Geru, já fizemos questões sobre corretagem? Já. Corretor, ele só recebe se o serviço dele, de fato, serviu para alguma coisa. Então, preste atenção. O cliente ajustou com a corretora verbalmente que lhe daria exclusividade, fato presenciado por 5 testemunhas. A corretora, durante o tempo de vigência do contrato, 6 meses, anunciou o imóvel em veículo de comunicação, mas não conseguiu concretizar a venda, que foi realizada diretamente por Brito com o comprador. Pronto. Quem foi que fez a venda? O dono. Brito. Sem a mediação da corretora. A corretora vai fazer o quê? Vai ter direito aqui à comissão? Não. Não. Considerando as informações e as regras do Código Civil quanto ao pagamento de comissão, assinala a afirmativa correta. Procure o gabarito aí, me diga. Professor Arlete quer entrar. Já liberei para ela, já. Vai ser letra C? CCC. Não é C, não. Vai ser A. É letra C. A corretora não faz jus ao pagamento da comissão, porque o negócio foi iniciado e concluído diretamente entre as partes, sem a sua mediação. Já caiu isso aqui recentemente no OAB? Já.
Só que a Já. diferença foi que o cara foi contratado, beleza. Aí ele conseguiu marcar uma reunião com o possível comprador, ele fez todo mexeu os pauzinhos lá para conseguir marcar reunião com o patrão. Aí eles fecharam o negócio, mas só conseguiram fechar o negócio porque o corretor desenrolou a reunião. Aí a questão perguntava, aí no final da história o cara foi demitido, sei lá, e não recebeu a comissão dele. Aí a questão queria saber se ele tinha direito a essa comissão. Aí no caso lá da questão ele tinha direito porque a reunião só aconteceu por conta de que foi ele que marcou aquilo ali tudinho. Já aqui não, aqui não teve participação de nada. Realizado diretamente por Brito com o comprador. Aí, no caso, ela não tem direito aqui. Mas, numa outra questão da OAB, que é mais recente, o cara lá tem direito, o corretor tinha direito à comissão dele, que eu acho que era de 4%, num imóvel que ele fechou por 4 milhões ou 400 mil, uma coisa assim, era bastante dinheiro. Questão 21. Caio, locador, celebrou com Marcos, locatário, contrato de locação predial urbana pelo período de 30 meses, sendo o instrumento averbado junto à matrícula do imóvel no RGI. Contudo, após 6 meses do início da vigência do contrato, 6 meses, Caio resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à venda, anunciando no jornal pelo valor de 500 mil. Qual é o lance aqui? Se eu aluguei e o dono quer vender, eu tenho preferência na compra, não é isso? É. Então, bora lá. Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e entrou em contato por telefone com Caio, afirmando estar interessado na aquisição do bem e que estaria disposto a pagar o preço anunciado. Caio, porém, disse que a venda do bem já tinha sido realizada pelo mesmo preço para Alexandre. Além disso, o adquirente do bem, Alexandre, iria denunciar o contrato de locação e Marcos teria que desocupar o imóvel em 90 dias. Tá errado? Tá. Acerca dos fatos, assinale Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá depositar o preço pago e as demais despesas do ato, e haver para si a propriedade do imóvel. Isso aí tá tão bonitinho, me parece a resposta. É tipo assim, não era ele que estava lá, no prédio? Aí o que ele faz? Ele, rapaz, espera aí, que a gente vai já brigar aqui. Ele pega o valor, já que ele afirmou que tinha, deposita o preço desse valor e entra com uma ação para ver para si a propriedade do imóvel, porque ele tinha o direito de preferência. É o gabarito. Beleza? Ele foi preterido, a preferência dele foi deixá-la de lado, ele tinha a preferência. E deram preferência para outro. Por que ele tinha preferência? Porque ele estava lá como locatário. Gabarito, letra A. Aqui diz que ele não tem direito de preferência. Aqui só pode exercer direito de preferência se fizesse oferta superior. E aqui, tendo sido preterido, poderá reclamar de Alexandre, o adquirente. Do adquirente? Não. Nada a ver. Gabarito, letra A. Beleza? Professor, essa preferência tem que estar no contrato, é? Não. É automático? É automático da locação. Da locação, né? Ah, beleza. Tem outra questão do AB que trata disso aí. Desse mesmo sentido. Só que lá parece que eles tentaram aumentar o valor justamente para o cara que estava no aluguel não conseguir arcar. Aí parece que ele descobriu depois uma coisa assim. Aí outra questão envolvendo essa história. André, Mariana e Renata pegaram um automóvel. Lá vai André, Mariana e Renata pegaram um automóvel emprestado, comprometendo-se solidariamente. Você já sabe como é essa história do solidário. A devolver em 15 dias. Ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo. Beleza. A gente vai pagar o veículo? Vai. Mas quem deu causa vai ter que se lascar mais. Assinala a opção que apresenta os direitos que Flávio tem, diante das 3. Letra A. Pode exigir de qualquer dos 3 o equivalente pecuniário mais perdas e danos. Não. Perdas e danos ele vai jogar só para quem? Para Renata. Para Renata. Pode exigir de qualquer dos 3 o equivalente pecuniário do carro. Beleza. Mas só pode exigir perdas e danos de Renato. Tá bem aqui. É o gabarito? É. Gabarito, letra B de
Bola. Questão tranquila. O resto que ele fala, exigir de cada um dos três um terço. Não, não é exigir um terço. O outro, poderia exigir de cada um terço. De novo, negócio de um terço. Também não. Quando se fala em solidariedade, ele pode cobrar integralmente, somente de um. O valor integral do carro. Não tem problema nenhum. Provas de 2018. João, empresário. Eu acho que é essa aqui, ó. Do shopping. É titular de um estabelecimento comercial que funciona em uma loja alugada em um shopping center movimentado. No estabelecimento trabalham o próprio João como gerente, sua esposa como caixa e Márcia, aqui é a funcionária. Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi recebido por Márcia e sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos e discriminatórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel ingressou com ação indenizatória por danos morais em face de quem? Do dono, João. A respeito do caso, assinala a afirmativa correta. Qual é o gabarito? Deixa eu ver se vocês acertam. Ai, acho que eu vou nascer. Calma aí. Vou nascer. Quem mais? A letra B. Letra D. Letra D. Deixa eu ver aqui. Letra A. João deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado... Não deve responder, né? Totalmente errado. João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovada a sua culpa em vigilando. Não é culpa em vigilando aqui, é culpa em neligendo. É culpa na escolha do funcionário. Letra C. João pode responder apenas por parte da compensação, diante da verificação de culpa concorrente com o terceiro. Nada a ver de culpa concorrente. Já perdi. João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo a alegar culpa exclusiva de terceiro. Beleza? Show de bola. E outra. Lembraram da questão do ônibus, onde ele colocou a possibilidade de entrar com ação contra o motorista e contra a empresa? A mesma coisa poderia acontecer aqui, porque tem a ideia da solidariedade. Ela poderia entrar com ação contra a funcionária, ou contra somente João, ou contra os dois, simultaneamente. Gabarito, letra B. É o mesmo artigo. São também responsáveis o empregador, o comitente e tudo mais. Deixa eu ver se... Não coloquei o parágrafo. O outro artigo que fala da responsabilidade solidária. Aí vem esse negócio aqui de culpa em vigilando, culpa em negligindo, culpa em custodiando. 24. Jonas trabalha como caseiro na casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca Lena, 95 anos. Dias depois do falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros. Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicados. João decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa. Alterou a pintura, cobriu a garagem, e passou um lugar para vizinhos e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte, assumiu as despesas, luz, gás, telefone, e apresentou-se perante a comunidade como um novo proprietário. 12 anos após o falecimento de Lena, seu filho Adalto decide retornar ao imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo. Será que eu posso falar na possibilidade de uso capião, de ação de uso capião, ou não? O campeão acho que não entra não, professor. Também acho que não. Eu acho que uso capião não. Uso capião é quando as características não estão muito batendo com o uso capião. Só para ele ter, ele sabia de quem era o bem, né? Não. Uso capião, tu pode estar todo errado.
mas tu tá lá e ninguém se meteu para fazer nada, tu pode brigar pelo bem. Entendeu? Tu pode, independente de estar de má fé e etc. A partir da Basta hipótese estar na errada... posse do bem. Oi? Basta, então, estar na posse do bem. Se tiver lá na posse, ninguém está fazendo nada se importando de entrar com nenhuma ação para te tomar de volta. Ah, é o caso daquela de herdeiro que entra no imóvel, né? Tem um monte de situação. Ó. Tá, faz sentido, lembrei. Tá bom, professor, obrigada. Letra A, Jonas não pode usufruir o bem, só porque é possuidor de má fé? Nada a ver. Adalto não tem direito à ação possessória, esse que o imóvel estava abandonado. Também nada a ver, tem direito sim, vai brigar, né? Mas o outro também vai brigar. Jonas não pode ser considerado possuidor, esse que é caseiro, ele entra na posse, ele está na posse direta. E na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho, ou seja, não é um impedimento para que ele brigue pela usucapião. Ele vai entrar com uma ação de usucapião e vai ver se vai dar certo, né? Na realidade, a questão falou 12 anos, né, professor? Não tem outras informações. Ele não quer, ele só quer saber se tem a possibilidade. Tem a possibilidade? Tem. Não tem as outras informações sobre tamanho do Na imóvel. verdade, ela confunde, né, a gente pelo fato da situação em si, como ele se apossou do imóvel. Aí confunde. Não, é só a ideia da má-fé que isso tudo é gatilho, fazer o cara cair. Entendeu? Ele não ia conseguir aí, a depender do tamanho, ele também não ia conseguir. Mas não é um impedimento. O lance ele queria saber o seguinte: a má-fé é um impedimento? Não. Ela é um empecilho? Não. Uma usucapião o quê, professor? Extraordinária, é? É Na extraordinária é 15 anos. São 15 anos, a gente né? não tem elemento suficiente, ó, tu tem que saber o tamanho. Tá. Mas a extraordinária, é a que demora mais, é 15. Acho que eu botei aqui, ó. 15 anos. É a extraordinária. Só que tem outros requisitos, não é só a questão do tempo, não. E outra aqui, ó. Ela independe do título e boa-fé, ou seja, tu pode estar de má-fé e não ter nenhum papelzinho para dizer, mas se tu demonstrar que tu tá lá há 15 anos, ó, foi isso aqui que eu coloquei, ó. Uso capião. Extraordinária 15, ordinária 10, aí vem a especial rural 5, a especial 5 também, uso capião de imóvel 3 anos, uso capião de imóvel, uso capião da mulher abandonada pelo marido, 2 anos, então tem várias coisas. 25, Mário Cego Viúvo faleceu em 1º de junho de 2017, deixando 2 filhos, Carla, casada com Paulo, e Júlio, solteiro. Em seu testamento público, em 2 de janeiro de 2017, Mário gravou a legítima de Clara com cláusula de incomunicabilidade. Além disso, deixou toda a sua parte disponível para Júlio. Beleza. É tipo dizer assim, a parte dela é só dela, então acabou. Nessa cláusula de incomunicabilidade. Aí eu pergunto, tem algum erro aí? A falta de informação faz surgir um erro nesse testamento. Eu tentei foi salvar a questão, na verdade. Eu tirei um trecho dela aí. Porque ela falava assim, seu testamento público, de acordo com as normas legais, aí resumindo, se está dizendo que está de acordo com as normas legais, não tem erro. Eu tentei foi salvar a questão e tirei essa parte que falava que estava de acordo com a lei. Aí a gente vem bem que o lance é aqui, ó. Se eu incluo essa cláusula de incomunicabilidade, não basta só falar, eu tenho que mostrar o motivo, entendeu? Tem que ter a justa causa para eu colocar essa cláusula de incomunicabilidade. Tanto a cláusula de incomunicabilidade, tem a de impenhorabilidade, tem a de inalienabilidade também. Eu tenho que expressar a justa causa, beleza? E é esse que é o erro da questão. Essa é a letra B, né? A cláusula de incomunicabilidade é inválida, pois Mário não declarou a justa causa no testamento, como exigido pela legislação civil. Na verdade, essa questão, né, é muito seca, entendeu? Muito seca. Aí eu tentei salvar, né, só para vocês saberem pelo menos essa história de cláusula de incomunicabilidade, que tem que ter a justa causa lá no testamento, tem que explicar.
É como se fosse a ideia do motivo. O motivo tem que fazer a motivação expressa, como se fosse lá no direito administrativo, na parte de ato administrativo. Pega um pouco dessa ideia para tentar entender. 26. Ana, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, tinha os 2 avós paternos e a avó materna vivos. Então, não tem pai, mas 2 avós, bem como 2 irmãos. Bernardo, Germano e Carmen lateral. Germano é de pai e mãe, tanto faz aqui, é irmão. Ana falece sem testamento, deixando herança líquida no valor de 60 mil reais. Agora, bora lá. Para quem vai esses 60 mil reais? Para o irmão ou para os avós? Os avós. Para os avós. Irmão é colateral. Beleza? Então, eu chamo os avós. Só tem um casal de avô paterno, tá vivo o avô e a avó, e por parte de mãe só tem a avó viva. Então, ela fica com 30 mil. Os outros 2 ficam com 30 mil, mas é 15 para cada. Pronto, só isso. De acordo com os fatos narrados, assinado. Seus 3 avós receberam cada um 20 mil. Errado. Seus avós paternos receberão cada um 15 mil, porque é o casal que está vivo. E sua avó materna receberá 30 mil. É como se ela pegasse a parte do marido dela, já falecido. É esse aqui o gabarito? É. Isso. Esse aqui o gabarito. O que é que tem que tomar cuidado nessas questões? Aquela história da ordem, né? Na sucessão. Primeiro, eu vou ver se eu tenho descendentes. Não tem descendente? Eu vou para os ascendentes. Beleza? E o ascendente ainda vai disputar com um cônjuge, sobreviventes. Isso tudo se tiver. Então, nada de chamar colateral, chamar irmão, tio e etc. É só na falta que a gente vai chamando. Até chegar no último parente. Não tendo mais ninguém, manda para o Estado. O Estado vai ficar com tudo. Beleza? Então, bora aqui atrás de outra. 27. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu uma inundação. Praticamente já deu um caso desse hoje. Ficaram com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, vai se aproveitar e cobrar um valor exorbitante. Estado de perigo ou lesão? Lesão. Acho que é lesão também. Estado de perigo não é por causa que você falou lá que é da família, salva alguém, né? Estado de perigo vai envolver a vida de alguém. Na lesão vai envolver só o bolso mesmo, entendeu? É lesão aos bolsos. Pronto. Uma pequena barcaça aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço, tendo em vista a premente necessidade. Pronto, acabou. Lesão. O cara nem mata, mas depois que tu pega o bizu, tu não vai matar a cabeça tentando achar quem é a resposta aqui. O cara já vai ser lesão. Hum, 28. Apareceu bastante questão envolvendo empréstimo. Diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto ao amigo no valor de 20 mil. É como se fosse aquele mútuo. Constituindo como garantia um sítio, ó, hipoteca, um sítio, com vencimento em 20 anos. Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge decide executar a hipoteca. Mas venha saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por Jonathan, o que ocupava de forma mansa e pacífica para sua moradia durante o tempo necessário para ser reconhecido como novo proprietário. Agora eu pergunto, quem é que tem mais força? A hipoteca, constituída à época do empréstimo, ou a usucapião? Acho que eu vou na hipoteca. A hipoteca. Não. Eu vou Não. na... Usucapião. Mesmo tendo documento, lembra o que você Mesmo falou? tendo documento. Mesmo tendo documento, porque a usucapião é tida como forma original, forma de aquisição da propriedade.
Entendeu? Ela tem mais força aqui. Tranquilo? Cláudia. Ela prevalece. Então, bora ver aqui qual é a resposta. Diante do exposto, assinala a opção correta. Como o objetivo da hipoteca não pertence mais a Heriberto, a dívida que ele tinha se declara extinta. Não. A hipoteca é que perdeu o sentido, mas a dívida ainda existe. Ele vai tentar outra forma de conseguir recuperar o dinheiro dele. Letra B. Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse de uso capião, o imóvel permanecerá hipotecado, mesmo após o uso capião. Não, o uso capião ela tem mais força, forma originária de aquisição da propriedade. Diante da consumação da uso capião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem uso capião era de objeto de garantia. Aí vem aqui a resposta. Sendo a uso capião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre da hipoteca. A hipoteca perde sentido, que Heriberto constituir em favor de Jorge. Beleza? E o que eles vão fazer? Vai entrar com uma ação de cobrança. De outra forma, aí tentar reaver suas dívidas, seus créditos. Mas a uso capião, ela ganha na história aqui. 29. Essa daqui é boa. Deixa eu ver se essa aqui. É essa aqui mesmo. Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho, Paulo, e um tio, Fernando. Fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos. Beleza. Ele tem herdeiros necessários? Lúcio? Não. Não. Ele não tem filho, não tem pai e nem avô. Ele só tem um sobrinho e um tio. Então ele pode fazer o que ele quiser. Então, beleza. Deixou para Carlos, que tinha uma filha, Juliana. O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu antes do testador. Beleza. Se o cara que ia receber tudo pelo testamento morreu, Juliana, que é filha dele, também está descartada. Ela não entra aqui nessa história. Eles colocaram Juliana aqui para tentar deixar a dúvida, né? Beleza. Morreu Lúcio, o testamento perdeu o sentido. Agora eu vou seguir o padrão. Não tem testamento, bora seguir o padrão. Como é que, para quem que vai ficar esse dinheiro, essa herança? Para o tio ou para o sobrinho? O tio. Sobrinho, né? Sobrinho, é o sobrinho. Para o sobrinho. O lance é que tem gente que confunde essa. Presta atenção. O sobrinho, ele é filho de um irmão de Lúcio. Presta atenção. O sobrinho, ele é filho de um irmão de Lúcio. Já quando ele fala aí um tio, esse tio é o quê? Na história. É o tio do Lúcio? Não. É o pai. É, o pai, isso. Aí. Entendeu? Aí fica a confusão. Assim. Aí se o cara for pensar assim, rapaz, então faz mais sentido deixar para esse sobrinho. É como se ele estivesse mais próximo do sobrinho do que esse tio aqui. Entendeu? Então, gabarito vai ser quem? Vai ficar para quem na história? Paulo. O Paulo. Letra B. Pro sobrinhozinho dele, não é isso? Cadê? Letra D. Paulo receberá todos os bens de Lúcio. Beleza? O lance é o seguinte. Não tenho irmão? Vou atrás dos sobrinhos, desses filhos que eles deixaram. Beleza. Não tenho sobrinho? Eu vou atrás de quem? Dos tios. Tranquilo? Vou atrás dos tios. Então, gabarito, letra D. E quem fala isso é o próprio código. Ele vai trazer as regrinhas dele, né? Mas o cara vai pensando, bem aqui, ó. Na falta de irmãos, herdarão os filhos desses irmãos. E não os havendo, esses irmãos, vão sobrar quem? Os tios desses irmãos. Os tios dos irmãos é como se fosse a ideia de pai. Beleza? Então, gabarito, letra D, sobrinho, etc. Cuidado.
o lance dos tios e sobrinhos brigando é só se não tiver testamento, porque se tiver testamento e não tiver na questão que tenha herdeiro necessário, ele pode deixar para quem ele quiser. 30. No caso aí no caso aí na cabeça tem que ter a ideia que o sobrinho vem antes dos tios. Os sobrinhos vêm antes dos tios, beleza? Isso aqui é a última. Em 5 de dezembro, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando o computador, seminovo, da marca Márcia, pelo valor de 5 mil. Então, bora lá. Compramos um computador, R$5. O pagamento foi integralizado à vista, no mesmo dia. E foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês. Devendo Fernando contatar Sérgio por telefone para que este buscasse o computador em sua casa. No contrato também foi previsto o quê? Multa. Caso o bem não fosse entregue no prazo. Ou seja, vou receber o bem, mas se eu receber fora do prazo, alguém vai ter que pagar R$500. Em 6 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando, perguntando pelo computador, mas teve como resposta que o atraso da entrega se deu porque a irmã de Fernando, que iria trazer o computador, etc., para ele do exterior. Resumindo, já vai ter o atraso. Tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Então, passou aqui uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato. Acerca dos fatos narrados, assinale. Então, vamos lá. Sérgio, pega aqui só os nomes. Por aqui. Sérgio é o cara que comprou. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, já que está amarrado em contrato. Ou a cláusula penal, não podendo ser acumulada com a obrigação principal. Faz sentido a letra A? Não. Não faz porque ele vai ficar no prejuízo, né? Porque a cláusula penal bem aí, ela é moratória, ela não é compensatória, ela é pelo atraso. Letra B. Sérgio poderá exigir de Fernando a execução da obrigação, a entrega do bem, simultaneamente com a multa. É isso aqui. Tendo em vista ser Isso é cláusula parecido com aquela penal outra. moratória. E tem outras mais recentes que tratam disso aqui também. Tem a questão que envolve o contrato dos chocolates para o aniversário, uma coisa assim, que também vai envolver esse assunto de cláusula penal compensatória, moratória e tudo mais. Letra C, somente poderá exigir de Fernando a execução específica, não a multa. Aí para que vai fazer contrato aplicando, tendo a cláusula da multa? Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal, não a execução específica, não, também. Aí ele vai ficar no prejuízo. Gabarito letra B. Ele pode cobrar a obrigação principal, né? E pode cobrar também a multa. Tudo ao mesmo tempo. Porque senão não faria sentido, né? Colocar a ideia de multa. Gabarito letra B. Pronto. Encerramos por hoje nossas questões de direito civil. Amanhã, pessoal da mentoria, tem mais. Amanhã é processo civil.